Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora Daniele Ximenes, de língua portuguesa. E você tem observado que nas aulas anteriores nós falamos muito sobre memórias literárias, só que nós ainda não havíamos debatido sobre como produzir uma memória literária. Então na aula de hoje nós vamos falar sobre o planejamento e a produção de uma memória literária. Pensando nisso, pessoal, agora nós vamos relembrar o que é uma memória literária. Acompanhe comigo. São textos produzidos para rememorar o passado vivido. Para isso, as palavras devem ser escolhidas com cuidado, orientadas por critérios estéticos que atribuem ao texto ritmo e conduzem ao leitor por cenários e situações reais. Ou seja, quando nós falamos de uma memória literária, nós falamos aí da contação, na verdade, da narração de uma lembrança, ou seja, eu vou lembrar hoje algo que aconteceu no passado, mas eu não vou descrever, contar ou narrar essa história simplesmente de uma forma clara e direta. Eu preciso usar a linguagem elaborada, com presença de conotação, com presença de figuras de linguagem, e você vai compreender como fazer isso no decorrer dessa aula. Então, vamos lá. Para produzir o primeiro, devemos responder a 3 questões. O que eu vou escrever? Beleza, o que eu vou escrever então? Já que se trata de memórias literárias, eu devo recorrer às minhas lembranças e destacar ali algo que é muito importante, que eu quero que o meu leitor faça aí, construa sentido, que ele se emocione com essa leitura, com essa lembrança. Pensando nessa lembrança aí do que eu vou escrever e depois que eu seleciono, eu posso também fazer uma entrevista com uma pessoa e a partir daí construir a minha memória. Mas não esqueça que, embora eu esteja aí, eu traga uma memória de uma pessoa que não sou eu, o meu texto deve ser escrito sempre em primeira pessoa. Segunda pergunta. Para quem eu vou escrever? Aí eu tenho que levar em consideração meu público-alvo, quem vai ler essa memória. Quando nós falamos de memória literária, o público-alvo, ele é bem amplo, pode ser tanto jovens, crianças, adultos, adolescentes, enfim, envolve todos os grupos aí, todas as esferas sociais. E para isso, eu tenho que levar em consideração a linguagem, né? Como eu vou escrever esse meu texto, que linguagem eu vou utilizar. Então, tem que ser uma linguagem que deve ser acessível para todos. E a terceira pergunta, para que eu vou escrever? Só lembrando que nessa terceira pergunta nós retomamos aí a questão de memória literária, que tem a função de emocionar o leitor através de uma lembrança. Então aí está para que eu vou escrever a resposta. Uma memória para emocionar o meu leitor, certo? E vamos lá agora. Sendo um texto narrativo, é necessário estar atento aos elementos da narrativa. Você lembra que nas aulas anteriores nós falamos desses elementos da narrativa? Hoje nós vamos ver de uma forma mais detalhada. O primeiro deles é o tempo. O que é o tempo? É o momento em que ocorre essa minha memória literária, em que é narrada essa minha lembrança. E como é uma lembrança, é claro que eu vou fazer uma marcação de tempo a partir dos verbos conjugados no pretérito. Pretérito perfeito do indicativo e pretérito imperfeito do indicativo. Outra coisa, o espaço. Onde é que eu vou? Onde é que acontece essa história que eu estou narrando, essa lembrança que eu estou trazendo? Então, aí eu tenho que ter a descrição desse espaço e eu tenho a presença do narrador. Embora em uma narrativa possa aparecer vários tipos de narradores, narrador personagem, narrador observador, narrador onisciente, quando nós falamos de memória literária, aqui eu tenho o narrador em primeira pessoa, ou seja, eu vou escrever o meu texto como nós ou como eu. Nós temos que observar também, pessoal, a linguagem que nós vamos utilizar aí nesse texto. Como é
como já foi falado, que trata-se de um público amplo aí, todos os tipos de leitores, então eu tenho que usar uma linguagem adequada, uma linguagem simples, uma linguagem clara, que não cause dificuldade na interpretação, entendimento ou na emoção que deve causar a esse leitor. Pensando nisso, a gente deve retratar, lembrar de memórias literárias como um túnel do tempo. O que é um túnel do tempo? Eu tenho aqui uma sequência de fatos, eu tenho uma lembrança aqui. Beleza, eu tenho uma sequência temporal, mas eu tenho que lembrar que eu estou escrevendo no hoje, lembrando o que aconteceu no passado. Então, vai ter sempre essa marcação de presente e passado, pessoal. Agora, vamos lá. Nos primeiros parágrafos, o que eu devo escrever? Apresente a contextualização de sua história. Quem são os personagens? Onde a história acontece e quando? Então, observa aqui, nesse primeiro parágrafo, eu já tenho a demarcação do tempo e do espaço. Lembre-se que neste momento do texto, você está no presente, ou seja, eu devo iniciar a minha memória falando do presente e só depois eu vou retomar aí o passado. Não esqueça que você é o narrador, portanto, seu texto deve ser produzido em primeira pessoa, ou seja, eu vou falar sobre mim ou eu vou falar sobre nós, eu não vou falar sobre você, eu não vou falar sobre ele. Então, tenha sempre cuidado, leve sempre em consideração que quando se trata de memória literária, o meu texto deve ser escrito em primeira pessoa. A partir do segundo parágrafo, o que é que eu vou desenvolver? Preocupa-se em contar os fatos que lhe aconteceram na ordem cronológica em que ocorreram. Então, primeiro acontecimento, segundo acontecimento, terceiro acontecimento, até chegar o presente. Procure colocar em seu relato muitas emoções e riqueza de detalhes para que seu leitor compreenda a história. Aqui, pessoal, novamente eu tenho a questão da descrição. Então, quando você descreve bem esses espaços, você consegue situar o leitor nesse local em que está acontecendo. Neste momento do texto, por se tratar de fatos que já aconteceram, use os verbos no tempo pretérito. Então, lembra das aulas anteriores, quando nós falamos dos tempos verbais nas memórias literárias. Então, eu uso pretérito perfeito do indicativo, uma ação que começou e que já foi concluída. Pretérito imperfeito do indicativo, uma ação que começou e não foi concluída, ou então uma ação que era habitual e hoje não é mais. Depois, nos últimos parágrafos. No último parágrafo do texto, como no túnel do tempo, volte ao presente e relate ao seu leitor o porquê esta história foi tão marcante em sua vida. Então, percebe, no último parágrafo, eu tenho como se fosse aqui a amarração da minha história. Então, eu posso pensar na minha lembrança como sendo uma teia e ali eu tenho que amarrar essa teia para que ela não solte. Então, eu retomo aí como se eu estivesse falando do presente, lembrando o passado e das emoções que me causaram essas lembranças. Não esqueça de dar um título bem interessante e atrativo para o seu texto, de forma que é o título que cativa o seu leitor ou não. Então, normalmente, quando uma pessoa quer ler um texto ou não, ela observa o título. Se esse título não é atrativo, é claro que essa pessoa não vai ler. Pelo menos eu não leria, e você? Então, agora a gente vai acompanhar uma memória literária e observar como ela constrói essa memória parte por parte. Pensando nisso, nós trouxemos hoje para vocês o título da memória se chama Chão Varrido, é da Eduarda Moura Pinheiro. Ela é uma estudante aqui de Cruzeiro do Sul, acriana, e ela traz a partir da memória da senhora Elisângela, ela constrói a sua memória literária. Vamos fazer a leitura. Não quero esquecer aquele cantinho só meu, cheio de vida, de sons e de cores que há muito tempo só existe em minha memória. A casinha de tábua onde morávamos, o fogão a lenha num dos cantos da cozinha, que tisnava tudo, manchando de preto narizes, paredes e o teto de palha. A casa de farinha, lugar de suplício para mim, que odiava lavar mandioca.
e da densa floresta ao redor, interrompida por pequenos roçados, de onde papai e mamãe tiravam com muita dificuldade o sustento da família. Ali, meus velhos só viviam para o trabalho, e aos sábados, que nem burrinhos de carga, lotados de cestas, iam ao antigo mercado vender o que colhiam na lavoura e comprar o rancho, como denominavam a feira semanal. Então, vamos observar aí o que acontece nessa primeira parte da história. Observe que a narradora dá a entender que está no presente, lembrando de sua infância no interior. Depois, ela situa o leitor quanto ao espaço, que lembra que foi o que a gente falou. O primeiro parágrafo tem que situar o leitor no espaço. Suas memórias acontecem em um lugar com uma casinha de tábua simples, como uma casa de farinha próxima e uma densa floresta ao redor. Ela também apresenta personagens importantes de sua história, seus pais. Então aí, novamente, lá já situando o leitor no espaço, no tempo, trazendo os personagens e só a partir daí que ela desenvolve a história. Os fatos são narrados em primeira pessoa, logo temos nesse texto um narrador personagem. Não quero esquecer aquele cantinho só meu. Então aí eu tenho já a demarcação de pessoa do discurso. Primeira pessoa, narrador personagem. Cheio de vida, de sons e de cores que há muito tempo só existe em minha memória. Aí já tem uma demarcação também de primeira pessoa do singular, certo? Vale observar que ela inicia o texto com os verbos no presente, dando a entender que está no agora. Então, aí o quero, o existe, são todos verbos conjugados no presente do indicativo e só depois é que ela vai escrever com verbos no pretérito, né, no passado. Vamos continuar a leitura. Eu, menina levada, e as minhas 3 irmãs, apesar dos trabalhos que éramos obrigadas a fazer, pastorar arroz, raspar e lavar mandioca, arrancar ervas daninhas dos roçados, nos divertíamos também. Brincávamos de casinha, de esconde-esconde, e às vezes, quando papai nos mandava pastorar o plantio do arroz para enxotar passarinho, nós aproveitávamos para jogar pedrinha, diversão arriscada que papai nem sonhava acontecer. Por isso, quando víamos vir em direção do roçado, começávamos a gritar desenfreadas: show, passarinho, show! Mas eu gostava mesmo era de ir ao roçado sozinha, porque ali procurava um galho de alguma árvore caída e passava a tarde me balançando e cantando o mais alto que eu podia. Eu adorava cantar e achava que estava abafando. Gostava de ouvir o eco da minha voz mata adentro. Então, vamos lá, continuando. Porém, as lembranças que mais me emocionam são as da natureza e da simplicidade da vida naquele recanto. Os riachos de água límpida e fria, onde passávamos parte do tempo nos banhando, mesmo a contragosto de nossos pais. As plantinhas de cores variadas, cheias de besouros coloridos. As espigas de milho, que para mim eram bonecas de cabelos lindos, cor-de-rosa, amarelinho, esverdeado. Os passarinhos diversos, rolinhas, curiós, beija-flores, senhaços e outros montão que nem me lembro mais os nomes, perdão. Nunca me esqueci do canto da passarada. Ao amanhecer, era um trinado sem fim, uma festa diária na mata. Durante o dia, o céu limpinho me parecia ter sido varrido por alguém, assim como eu varria o terreiro, santa inocência. E as noites de verão? Como me encantavam as sombras das árvores que a lua cheia projetava no terreiro, onde ficávamos até mais tarde observando as estrelas, contando-as, nomeando-as, e elas me pareciam mais numerosas que hoje, penduradas no céu como enfeites de árvore de Natal. De repente, aquele estado de contemplação era interrompido por um tiro no meio da mata. Era uma armadilha de papai, anunciando que havia paca ou tatu para o almoço de domingo. E lá se ia o meu velho herói, portando um teçado, uma lanterna à pilha e acompanhado de um vira-lata corajoso em busca de caça já agonizante.
tempos bons aqueles. Então, observe que aqui ela não trata de um fato apenas, mas ela vai trazer vários fatos aí, vários acontecimentos, várias lembranças. Então, pessoal, é isso. A partir dessa leitura, a gente consegue compreender aqui que nessa última parte, ela faz a descrição de vários fatos. E depois tem a conclusão que ela retoma aí a fala do presente, lembrando aí do passado. Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Se você quiser saber mais, rever a videoaula, acesse o portal EduqueAcre, Escola em Casa e fique por dentro do assunto.